O 5 Novo raciocínio paradigmático de alguns médicos contemporâneos. Paradigma é um conjunto de premissas metafísicas, suposições subjacentes adicionais e sistemas lógicos implícitos ou explícitos na exploração levada diariamente a cabo por um grupo de cientistas num determinado campo da atividade Hilma. Consequentemente, a medicina convencional possui um paradigma de trabalho, cuja base é constituída pela metafísica materialista, pela física clássica, a bioquímica, a biologia molecular e o neodarwinismo. Por que precisamos de uma mudança de paradigma na medicina? Conforme observado pelo filósofo Thomas Kuhn, que formulou a ideia dos paradigmas e das mudanças de paradigma, um paradigma é útil para os seus praticantes apenas até que comece a apresentar paradoxos que ele não consegue resolver e dados anômalos que não consegue explicar. Por que a necessidade de uma mudança de paradigma na medicina? Porque os ensaios clínicos estão a demonstrar a validade das práticas da medicina alternativa, que constituem paradoxos para a medicina convencional. Ver capítulo 1. Além disso, existem agora dados definitivos para a cura espontânea, para a cura através da oração realizada à distância e até mesmo para a cura com placebo, que constituem dados anômalos para o paradigma predominante. É claramente necessária uma mudança para um paradigma integrativo, capaz de abranger as práticas das medicinas convencional e alternativa. Já apresentei uma noção geral deste paradigma integrativo, medicina integral, no S2 capítulos anteriores. Neste capítulo, pretendo aprofundar um pouco a história, tanto para dar o crédito a quem de direito como para trazer à superfície paradoxos adicionais e dados anômalos que a medicina convencional não consegue resolver, mas o novo paradigma consegue. O tema do próximo capítulo. As dificuldades do pensamento da física clássica. A verdade é que a maioria dos profissionais de medicina continua a pensar estritamente de acordo com a física clássica, mesmo decorridos 100 anos após o advento das novas ideias quânticas. A física clássica dá-nos alguns preconceitos inválidos, o mais ofuscante deles sendo da existência de uma realidade independente e separada que é objetiva, ou seja, independente da consciência. Na medicina, este preconceito força os seus profissionais a ignorar o papel causal da consciência do curador e do doente na cura, não obstante muitas evidências e até o próprio senso comum. Mary Baker Eddy, 1906, fundadora da ciência cristã, sofreu de doenças crônicas durante a maior parte da sua vida. Em 1866, sofreu um ferimento acidental que quase a matou. De alguma forma, ela saiu deste episódio não só curada, mas com a percepção que viria a tornar-se a base da ciência cristã. A doença é irreal, uma ilusão criada pela consciência, disse ela. E a consciência pode curá-la ao desestruturar e reestruturar o seu sistema de crenças. Outro preconceito que não nos ajuda é o materialismo estrito, a ideia de que tudo é feito de matéria e dos seus correlatos, os campos de energia e de força. Nesta visão, a mente e a consciência são epifenômenos da matéria. As partículas elementares formam conglomerados chamados átomos, os átomos formam moléculas, as moléculas formam as células que constituem o corpo, incluindo o cérebro, e o cérebro constitui a consciência e a mente. Se adotarmos esta visão, a doutrina da causação ascendente, assim chamada porque todas as causas procedem do nível inferior das partículas elementares, então, temos de relegar a consciência para apenas uma existência ornamental sem eficácia causal. Mais uma vez, isto não deixa qualquer espaço para a autocura. Temos também de ver a mente como sinônima do cérebro, não deixando espaço para o significado. No entanto, muitos médicos estariam dispostos a admitir, pelo menos em privado, que na cura existe um papel para o significado, no significado que o doente vê na doença. Dossey, 1989. Mas de onde vem o significado? O cérebro considerado como um computador clássico não é capaz de processar o significado. Ver capítulo 3. Não, o que processa o significado é a mente. Se a matéria é a única base das coisas, também não existe espaço para objetos extrafísicos como o chi ou o prana, pois não? Sob a influência do realismo material, até os terapeutas da medicina oriental foram vítimas desta ênfase materialista e tornaram-se defensivos.
Há já bastante tempo que procuram explicações materiais para os seus conceitos, embora a tendência esteja agora a inverter-se. Com o pensamento clássico, pensamos na consciência, na mente e no corpo vital como epifenômenos, ou pensamos neles como entidades mundanas separadas, duais, e, depois, o dualismo. Como é que os objetos duais separados podem interagir? Persegnos, Stapp, 1995. Assim, os pensadores clássicos da medicina veem-se forçados a ignorar dados bem fundamentados da cura mente-corpo, bem como o reconhecido sucesso da medicina tradicional chinesa e indiana e da homeopatia, porque a alternativa é o erro filosófico de atribuir ao cérebro e ao corpo físico a eficácia causal de a consciência trabalhar em conjunto com a energia vital e a mente. Existem dados que contradizem totalmente outros preconceitos clássicos dos profissionais de medicina. Um desses preconceitos é a continuidade. Os profissionais da medicina convencional acreditam que o processo de cura é movido por uma causa e que estas causas atuam de forma contínua. Deste modo, a cura gerada por estas causas também tem de ser contínua, gradual. Como tal, o preconceito da continuidade traduz-se em gradualismo em termos da remissão da doença. Mas agora existem muitos casos de remissão espontânea bastante divulgados, incluindo casos graves de cancro, Chopra, 1989, Weirich, 1995, Sklitz e Lewis, 1997, que não são graduais, mas sim súbitos. Outro preconceito é a crença na localidade. Todas as causas e efeitos têm de ser locais e têm de se propagar por meio de sinais através do espaço, demorando um tempo finito. Este preconceito cai por terra perante a agora famosa documentação que nos revela que a oração, mesmo à distância, mesmo sem um sinal físico dirigido ao doente, tem o poder de curar. Bird, 1988, ver também Dossey, 1989. Pensamento quântico na medicina. Em 1982, o médico Larry Dossey escreveu um livro intitulado Space, Time and Medicine. Lembro-me de dar uma vista de olhos a este livro. Como poderia não o fazer, sendo eu um ávido leitor de livros sobre nova era na altura? Tratava-se de uma época em que até agora a famosa experiência de Aspect, que demonstrou definitivamente a não localidade quântica, a comunicação sem sinal entre objetos quânticos correlacionados, ainda não tinha sido publicada. Mas Dossey já estava a falar da não localidade na cura, estava a exortar os profissionais de medicina a abandonar a forma clássica de encarar o espaço e o tempo, com a localidade, e prestar atenção à mensagem da não localidade quântica, ou ação à distância. 6 anos depois, outro médico, Randolph C. Bird, 1988, fez a sua experiência de dupla ocultação a respeito da cura através da oração realizada à distância. Nesta experiência, efetuada num hospital de São Francisco, um grupo de doentes foi estudado em termos de taxa de cura, sendo que apenas uma fração escolhida arbitrariamente foi objeto das orações à distância de um grupo, sem o conhecimento nem do médico nem dos doentes. O resultado desta experiência pertence à história. Aqueles que foram objeto de orações à distância registraram o benefício de uma taxa de cura superior. A oração funciona para a cura, mesmo à distância. A não localidade é importante na cura. A física quântica pode realmente ser importante para a medicina? A não localidade revelada na cura através da oração realizada à distância é um exemplo de não localidade quântica. Ver o capítulo 6 para a resposta. Então, em 1989, surgiu outro livro seminal sobre a possível aplicação da física quântica na cura. O livro chamava-se Cura Quântica e o seu autor é o atualmente famoso Deepak Chopra, ex-endocrinologista, agora terapeuta de Ayurveda. Chopra defendia o pensamento quântico como explicação de alguns casos de cura mente-corpo que se assemelham à autocura, doentes que se curam a si mesmos. Os médicos convencionais ficam intrigados não só com a autocura, mas também com a cura mente-corpo em geral, porque em o seu pensamento clássico o eu e a mente são o cérebro ou são entidades duais. Como tal, considerá-los entidades válidas é dualismo. Chopra sugeriu que talvez a mente interaja com o corpo por intermédio de um corpo mecânico quântico, sendo talvez a consciência que ajuda a mediar a interação.
Chopra estava a sugerir nada menos do que a causação descendente pela consciência, ao estilo quântico, tendo encontrado a inspiração para tal ao ver saltos quânticos descontínuos na autocura. A verdade é que bastantes médicos parecem ter superado os preconceitos clássicos há décadas. Vou referir outro, Andrew Weil. Ainda antes de Chopra, em 1983, Weil já convidava os seus colegas médicos a recorrer à física quântica em busca de orientação quanto à forma de reintroduzir a consciência na ciência da cura. Weil, 1983. Além disso, Weil sugeriu que os casos de cura espontânea podem muito bem ser o resultado de lampejo de percepção. Weil citou o caso da doente designada como SR, diagnosticada com a doença de Hodgkin, um cancro do sistema linfático. A doença de Hodgkin é conhecida por ter 4 estágios de progressão, SR já se encontrava no terceiro. Ela estava grávida na altura e não queria perder o bebê, pelo que recusou o tratamento convencional com radiação ou quimioterapia e procurou um novo médico. Sob a supervisão deste, foi submetida a uma cirurgia, radioterapia, mas a situação continuou a piorar. Acontece que o médico dela estava a investigar a aplicação da terapia de LSD em doentes com cancro. Sob a sua orientação, ela submeteu-se a uma trip guiada de LSD durante a qual o médico a encorajou a mergulhar em si mesma e comunicar com a vida no seu útero. SR foi capaz de fazer isto quando o médico lhe perguntou se ela tinha o direito de interromper a nova vida. Foi então que ela teve um súbito lampejo de percepção, ela tinha escolha de viver ou morrer. Demorou algum tempo depois desta iluminação, bastantes alterações no seu estilo de vida, sem dúvida, mas ela estava curada. Por acaso, também deu à luz uma criança saudável. Este é um nítido incidente que demonstra que temos a capacidade de escolher a nossa realidade, mas, para o fazer, temos de estar num invulgar estado de consciência iluminado. O colapso quântico das ondas de possibilidade é fundamentalmente descontínuo. Embora o condicionamento obscureça esta descontinuidade ou liberdade de escolha, Mitchell e Goswami, 1992, no nosso funcionamento normal, ele encontra-se disponível e a sua eficácia revela-se naquilo a que chamamos evento criativo, o lampejo de percepção ao qual Weil se referiu no caso de SR. Como tal, na visão quântica, os eventos de cura espontâneos, e, portanto, descontínuos, podem ser vistos como exemplos de criatividade na cura. O colapso quântico também é fundamentalmente não local. Assim sendo, a não localidade da cura, como no caso da cura através da oração, encontra uma explicação direta no pensamento quântico. No capítulo seguinte, vamos mergulhar na física quântica ainda mais do que até agora para que possamos compreender as dádivas que esta tem a oferecer à ciência da vida, saúde, cura e morte, os interesses habituais da medicina.